O Superior Tribunal de Justiça exarou o entendimento de que não é necessário o registro do formal de partilha para que o herdeiro possa pedir extinção de condomínio. Para comentar essa interessante decisão, nós convidamos o professor Denis Donoso. Salve, professor Denis! Olá, Cabezon! Olá, amigos do Jornal Neojus! Pois é, uma decisão muito interessante da terceira turma do STJ, segundo a qual ficou definido que o herdeiro, para ajuizar a ação de extinção de condomínio, não precisa ter o registro do formal de partilha. Veja, a ação de extinção de condomínio ela é cabível pelo proprietário, pelo coproprietário, em face dos demais proprietários de um mesmo bem, quando não há acordo entre eles pela manutenção do condomínio e também não há acordo entre eles em relação a vender o bem a um ou outro dos condôminos. Então, ajuiza-se a ação de extinção de condomínio. Mas perceba, essa ação ela é uma ação que cabe ao proprietário, ao coproprietário, mas ao dono do bem. Muito bem. No processo em que se originou essa questão, a tese dizia o seguinte: o herdeiro ainda não é dono. Por quê? Para ser dono, é preciso que o formal de partilha tenha sido registrado no cartório de imóveis. Isso em razão do artigo 1245 do Código Civil, segundo o qual a propriedade de um bem imóvel se transfere apenas com o registro do título translativo. Por outro lado, a antítese dizia o seguinte: não, a propriedade do bem se transferiu logo com a morte do autor da herança, porque no Brasil vigora o princípio da Sazine, do artigo 1784 do Código Civil. Ou seja, com o falecimento do autor da herança, o herdeiro já se tornou coproprietário do bem. Por ser coproprietário, pode ajuizar a ação de extinção de condomínio. O STJ acabou assumindo essa segunda orientação, entendeu que realmente o herdeiro já é dono do bem imóvel desde a morte do autor da herança, em razão do princípio da Sazine. Ou seja, nesses casos de sucessão hereditária, sucessão causa mortes, a transferência do bem não se dá na forma do artigo 1245, ou seja, com a transcrição do título aquisitivo, mas sim na forma do artigo 1784, ou seja, automaticamente com o falecimento do autor da herança. É importante apenas ressalvar no final que o STJ deixou claro que é dispensado o registro do formal de partilha, mas não é dispensado que já tenha ocorrido o formal de partilha a decisão do inventário devidamente transitada em julgado. Por quê? Até a partilha, diz o artigo 1791, parágrafo único do Código Civil, o acervo hereditário é indivisível. E por ele ser indivisível, não caberia a ação de extinção de condomínio. Como no caso já tinha sido feita a partilha, decidida e transitada em julgado, deixou de haver o óbice do 1791, parágrafo único, havendo a propriedade do bem, copropriedade do bem pelo herdeiro, foi possível o ajuizamento da ação de extinção de condomínio. Um caso muito interessante, uma situação bem bacana e prática para compartilhar com todo mundo aí. Cabezon, muito obrigado. Amigos do Jornal Neojus, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, professor. Até a próxima.